Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos te agradecer por estarmos reunidos, Senhor, em comunhão, para aprender mais da Tua Palavra, meu Pai. Nós nos colocamos, Deus, diante de Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos capacitando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e discernimento, Senhor, da Tua Palavra e da Tua vontade. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor, Deus, venha nos fortalecer, que o Senhor venha repreender toda a resistência, meu Pai, das nossas vidas, do nosso coração. Que o Senhor abençoe, Deus, que cada vez mais pessoas participem dessas aulas, meu Pai. Assistam, Senhor, aprendam a sua palavra, meu Deus. Vai quebrantando, Senhor, os corações. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, para que a gente possa andar sempre nos teus caminhos, Deus, fazendo a sua vontade. Que o Senhor venha repreender todo o mal, Senhor, das nossas vidas, toda a enfermidade, Deus, toda a seta, porque o Senhor é um Deus forte, é um Deus poderoso e é um Deus que está conosco, meu Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é o Avivamento no Novo Testamento. Nós vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 15, que diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe me pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Então, nós estamos estudando esse trimestre sobre avivamento. E nós vimos nas duas primeiras lições que o avivamento ele é uma renovação espiritual. E que antes do avivamento acontecer, é necessário que haja arrependimento de pecados, é necessário que haja um quebrantamento. E nós vimos na lição passada que aconteceram avivamentos no Antigo Testamento. Hoje, na lição de hoje, nós vamos estudar o avivamento trazido por Jesus, através da mensagem do reino de Deus, que foi a mensagem que ele ensinou, que ele pregou enquanto ele estava aqui. E hoje nós temos acesso a essa mensagem, a esses ensinamentos através dos escritos que os apóstolos deixaram. Então nós temos os livros, nós temos as epístolas, nós temos os evangelhos que falam sobre a vida de Jesus e cada um através de uma ótica, de uma perspectiva. Os evangelhos são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar o avivamento relacionado ao Novo Testamento, né? O que aconteceu de acordo com os livros, né, que estão no Novo Testamento. Amém? O primeiro tópico diz assim: o avivamento nos evangelhos. E nós vamos falar primeiro do evangelho de João, porque a mensagem dele ele é mais objetiva, da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Apesar de, na ordem da Bíblia, João estar em último, nós vamos estudar ele primeiro. O avivamento em João. Então, o Evangelho de João ele foi escrito
entre os anos de 80 e 95 depois de Cristo. E a abordagem de João, ela é um pouco diferente dos outros 3 evangelhos. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele revela a existência de uma água diferente. Nós fizemos a leitura, no texto de abertura, João 4, versículo 14, quando ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida. Então esse versículo, ele é um resumo da missão redentora de Jesus. Preencher esse vazio da alma humana com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano, porque quando ele fala de água, ele está se referindo ao que ele pode fazer na vida do homem. E não é uma água que ela vai beber, não é algo físico, mas é algo que vai suprir ela espiritualmente, É algo que vai suprir o ser humano nas suas necessidades espirituais. E o próprio Jesus, ele fala também que ele é o pão, Ele é o pão da vida, e aqui ele diz que ele é a água. Amém? Então, ele está se relacionando a coisas espirituais, não é físico, não é material, não é carnal, e é disso que o nosso espírito precisa. Porque muitas vezes nós ficamos muito preocupados, com todas as coisas materiais que nós queremos e que nós precisamos, e acabamos esquecendo de buscar as questões espirituais que fazem tanta falta para a nossa vida, no nosso dia a dia, que muitas vezes nós estamos fracos e doentes, porque espiritualmente nós estamos assim também, fracos e doentes, e isso só é resolvido com Jesus. Amém? Então, somente um encontro verdadeiro com Jesus traz vida espiritualmente falando. O próximo subitem fala sobre o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito aproximadamente 60 anos depois de Cristo. E ele é considerado o Evangelho do Reino de Deus. Por quê? Porque ele fala muitas vezes sobre o reino de Deus, sobre o rei. A expressão reino de Deus aparece mais de 30 vezes no Evangelho de Mateus. E o propósito principal, o objetivo principal de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. E assim, Mateus revela o real e maior avivamento que o mundo poderia vivenciar. O próximo subitem fala sobre o avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus ele é apresentado como servo em 3 aspectos diferentes. Primeiro, ele mostra Jesus como um servo vencedor. Ele venceu as enfermidades, os demônios, as forças da natureza, ele vence a morte. O segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus com o aspecto de servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, humilhado pelos soldados romanos. E o terceiro aspecto, ele apresenta Jesus como um servo triunfante. A mensagem dos anjos, as mulheres que foram ao túmulo, afirma: Jesus já ressuscitou, ele não está aqui. Marcos 16, do versículo 6 ao 8. Então, o nosso Senhor, ele foi morto, mas ele ressuscitou triunfante ao 3º dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Amém? Então, o livro de Marcos mostra Jesus nesses 3 aspectos. Já o avivamento em Lucas, o Evangelho de Lucas, que é descrito na própria palavra de Deus como o médico amado, é considerado o evangelho do Filho do Homem. Então, Lucas, ele apresenta a humanidade de Jesus. Dos 4 evangelhos, é o que mostra mais Jesus como homem, Ele retrata muito bem essa humanidade de Jesus. Então, ele fala do nascimento singular
do Salvador. Ele mostra a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chegava para Israel e para o mundo, que era a era do avivamento enviada dos céus. Amém? O próximo tópico fala sobre o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Então, a mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ele ultrapassou as fronteiras de Israel e ela se espalhou para outros países, né, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. O primeiro subitem fala sobre o avivamento na igreja primitiva. O livro de Atos, ele também foi escrito por Lucas. E no primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as últimas palavras de Jesus, quando ele disse aos seus apóstolos, né, na sua despedida, lá em Atos capítulo 1, versículo 5, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história, porque os irmãos conhecem, né? Muitas pessoas receberam o Espírito Santo de Deus naquele dia e ali foi a primeira vez que eles falaram em línguas estranhas. E geralmente, quando nós falamos em avivamento, é isso que nos vem à mente, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, onde as pessoas começaram a falar em outras línguas, foram capacitadas com dons, foram cheias do poder de Deus, foram plenas do Espírito Santo de Deus. Amém? E o próximo subitem, ele fala assim, a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, que está registrado em Atos capítulo 2, é o cumprimento da promessa de Deus que foi feita em 835 anos antes de Cristo. Amém? Então, uma profecia que se cumpriu centenas de anos depois, que está lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz assim: então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive, sobre os escravos serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém? Então, eu amo essa profecia de Joel, porque foi exatamente isso que aconteceu. E essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, que os nossos jovens, eles vão profetizar, eles vão ter visões. E é essa a palavra que nós temos que profetizar sobre a vida dos jovens da nossa época, do nosso tempo. Hoje em dia a gente vê muitas coisas, né, acontecendo com os jovens. Muitas vezes nós vemos jovens inseguros, perdidos, rebeldes, mas a palavra de Deus afirma que os jovens, os filhos, eles terão visões, eles profetizarão e eles serão cheios do Espírito Santo de Deus. E é dessa palavra que nós temos que tomar posse. Amém? Da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquelas pessoas no dia de Pentecostes, ele continua ainda hoje descendo sobre as nossas vidas e capacitando velhos, jovens, não importa a idade, né, com línguas estranhas, com dons, com sonhos, com visões. Nisso que nós temos que crer e é isso que nós temos que profetizar sobre o mundo de hoje, né? Sobre as pessoas da nossa família, né? Sobre os jovens, sobre a nossa igreja e esperar esse avivamento vindo da parte de Deus. Amém? E antes dos discípulos receberem o Espírito Santo de Deus, o Senhor também tinha dado a eles a grande comissão. E aí, dias depois disso, eles receberam o cumprimento dessa gloriosa promessa, quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e foi o Espírito Santo de Deus quem capacitou aqueles homens, aqueles discípulos para executarem a grande comissão,
Para pregar o evangelho é preciso receber esse avivamento que vem do alto. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. É por isso que as pessoas, elas não podem ficar vaidosas por causa dos seus dons, porque na verdade delas mesmas elas não têm nada, né? Vem de Deus, é o Espírito Santo de Deus que capacita. E se o Senhor tirar, elas perdem, elas não conseguem fazer nada. Então nós temos que sempre nos submeter à vontade do Senhor e entender que tudo aquilo que nós fazemos, toda a capacidade que nós temos, ela vem do Senhor. E nós temos que ser gratos a Deus por isso e dar sempre toda a honra e toda a glória a Ele. Amém? O próximo tópico, ele fala sobre o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após a sua conversão, o apóstolo Paulo, ele passou por uma transformação radical. Então, de perseguidor dos cristãos, ele se transformou em um grande pregador e apóstolo e doutor dos gentios. E a maioria das cartas, das epístolas que estão no Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. Que foi um total de 13 cartas para igrejas e pessoas. E em suas epístolas destinadas às igrejas, nós podemos destacar alguns temas como a justificação pela fé, em Romanos, capítulo 5, versículo 1, a salvação, em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, e o advento da alegria dos salvos em Filipenses. E vale destacar também o apelo do apóstolo aos Efésios, quando ele diz: mas enchei-vos do Espírito. E esse apelo continua ecoando atualmente. Amém? O que é que nós estamos aprendendo nesse trimestre? Que o avivamento é uma renovação espiritual, que o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre as nossas vidas e que para isso é necessário que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente busque, que a gente tenha comunhão e intimidade com o Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos nos encher do Espírito Santo, é porque nós vamos buscar, nós vamos ter uma vida que vai nos proporcionar ser cheios pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O outro subitem fala sobre as epístolas gerais ou universais. Quais são essas epístolas? Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E aparentemente, essas epístolas, elas não têm perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã, são sabedorias, ensinamentos, doutrinas, coisas que a palavra de Deus nos ensina. E essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. O valor da fé e a salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontaram para uma vida cristã avivada. Amém? E o próximo subitem fala sobre o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e ele foi escrito entre 90 e 96 depois de Cristo, e ele traz revelações sobre o fim dos tempos. E, na verdade, o livro de Apocalipse é um dos livros assim mais complexos para nós entendermos, Que é mais fácil a gente entender aquilo que já aconteceu do que aquilo que ainda não aconteceu. Então, são profecias de coisas que acontecerão e a gente não sabe quando nem como. Também tem coisas que já aconteceram, mas que já estão acontecendo, Só que, assim, muitas coisas a gente ainda não entende, Como vai acontecer exatamente e também não sabe quando.
E o livro de Apocalipse, ele traz revelações a respeito dos fins dos tempos, a revelação do Cristo glorificado, a revelação de coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. E depois de 7 anos em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. E aí vai se dar o fim da grande tribulação, ele vai implantar gloriosamente o seu reino milenar, e nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Amém? E nós que somos cristãos, apesar de não entendermos muito bem, exatamente todas as coisas que estão escritas no livro de Apocalipse, nós desejamos a volta de Jesus. Nós desejamos que ele venha para buscar a sua igreja, que ele venha para reinar e que ele venha com esse último avivamento, sobre o mundo, sobre a história da humanidade. E eu vou ler a conclusão que diz assim: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Amém? Agora que nós estamos iniciando o ano também, e os irmãos que desejam fazer a leitura completa da Bíblia, é interessante começar pelo Novo Testamento, porque tem uma linguagem mais acessível e fala muitas coisas que é bom da gente ler, de Jesus, de como ele viveu, das promessas, ensinamentos para a nossa vida diária, para a nossa vida como cristão. E isso é muito legal da gente entender, da gente aprender, porque traz realmente uma renovação espiritual, que é um avivamento. Transforma a nossa mente e aí acaba transformando o nosso interior, vai nos despertando, vai abrindo os nossos olhos, vai revelando para nós qual é a vontade de Deus. Então, essa lição de hoje, que fala sobre esse avivamento no Novo Testamento, é muito importante e muito interessante. Amém? E que os irmãos continuem assistindo às próximas lições, não desistam, perseverem no estudo da palavra de Deus, em buscar conhecimento do Senhor. E o Senhor, ele com certeza vai nos abençoando, vai nos fortalecendo, vai renovando a nossa mente e nós vamos amadurecendo espiritualmente. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.